Mateus capítulo 9, versículo 2, fala acerca de um paralítico que foi levado até Jesus por 4 amigos. Essa passagem tem muita coisa que deve ser estudada. E eu já li isso várias vezes. E Deus já me deu muita revelação sobre estes acontecimentos. Mas sempre tem algo novo para ser estudado. Não importa o problema da pessoa, Jesus tem poder para resolver. O que aconteceu foi o seguinte: 4 pessoas ouviram a pregação de Jesus. E a fé cresceu no coração deles. E eles conheciam um homem que estava paralítico e entenderam que Jesus podia curar aquele homem. Então eles foram, convenceram aquele homem, mas não foi nada fácil levá-lo até onde Jesus estava, porque nunca é fácil trazer uma pessoa até Jesus. São vários problemas que o inimigo arranja para não deixar a pessoa ir até Jesus. Porque o diabo sabe que Jesus não despede sem bênção a pessoa que vem até ele. O Senhor Jesus mesmo disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E o diabo não quer que a pessoa vá até Jesus. Aquela pessoa que ele está segurando nas mãos, ele não quer que ela se aproxime de Deus, porque ele não quer deixar a presa escapar. Então ele arruma um montão de desculpa, um montão de problema, põe dificuldade uma sobre a outra, mas aqueles homens, eles se esforçaram. E nós temos que nos esforçar para salvar a nossa família, senão o bicho vai levando um após o outro. Eles se esforçaram, e como o homem não saía da cama, eles levaram o homem com cama e tudo. Chegando lá, outro problema. A casa estava cheia. Não tinha como se aproximar de Jesus. Então o que foi que eles fizeram? Eles desistiram? Não. Eles não falaram, porque não tem jeito, não vai dar, vão deixar isso para outra oportunidade. De modo algum. Você não pode perder a oportunidade, porque você não sabe se vai haver outra. Então aqueles homens, eles não desistiram, eles amarraram o paralítico na cama, subiram no telhado, tiraram algumas telhas, fizeram um buraco no telhado bem em cima de onde Jesus estava, arrumaram uma corda grande, amarraram a cama, desceram o paralítico pelo telhado e colocaram ele frente a frente com Jesus. Imagina a dificuldade que foi subir no telhado carregando uma cama com um homem em cima dela. Só a cama devia ser um peso tremendo, porque naquele tempo não usava esses móveis aglomerados que tem hoje. Era madeira mesmo, madeira bruta, coisa pesada, coisa boa. E então você imagina, o sujeito tinha que segurar uma mão na escada, a outra mão ele tinha que segurar a cama, um de cada lado para não deixar a cama tombar. Foi uma luta, um sacrifício. E isso, muitas vezes, desanima a pessoa. Às vezes a gente deixa de convidar um amigo, um parente, um vizinho, um pai, uma mãe, um neto, a filha, porque a pessoa fala, eu não vou chamar porque ele não vai de jeito nenhum. Não é que a pessoa não vá, a pessoa está presa na mão do diabo, por isso que ela não vai. Mas a gente tem que convidar, tem que fazer um empenho, um esforço para levar a pessoa até Jesus. Sempre o inimigo vai fazer de tudo para não deixar a pessoa ir. E pode ter certeza, a pessoa quando não vai, quando não tem interesse em ouvir a palavra de Deus, é porque tem alguma coisa prendendo ela ali no mundo espiritual. E essa coisa, Jesus disse, é o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás não vem para brincar com ninguém. A pessoa não vê, ela acha que a vida está boa, que está tudo dando certo, que tudo vai muito bem, e ela não se interessa pela palavra de Deus. Um dia isso aqui acaba, o tempo dela aqui na terra acaba, e ela vai para a perdição. A gente tem que levar a palavra até a pessoa que está tomada por um demônio, porque a palavra de Deus tem o poder para mudar o coração das pessoas. O demônio vai fazer resistência, mas a gente não pode desistir. A palavra de Deus ela é um martelo que esmiuça a rocha. E diz a Escritura lá em Malaquias capítulo 3, versículo 2, que a presença do Senhor
é como o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. Você faz ideia de como é o fogo do ourives, daquela pessoa que derrete o ouro, que tira as impurezas dele? O ponto de fusão do ouro é de 1064 graus. O fogo do ourives não pode ser uma temperatura menor que essa. Agora me diz, o que é que suporta uma temperatura dessas? Não tem nada que suporta. E também diz a palavra que é como o sabão dos lavandeiros. É escorregadio, não tem como ficar em pé. Não tem demônio que resista, que para em pé. Todo ele cai por terra diante do nome de Jesus Cristo. Deus controla a obra dele do início até o final. Cada minuto, cada coisa que é falada, tudo é sob a direção de Deus. E a gente tem que esforçar para prestar atenção e pegar aquilo que é falado, porque muitas vezes um detalhe que Deus dá é um toque que vai mudar a vida por completo. Nenhuma pequena coisa pode escapar, porque aquilo que você pensa que é sem importância, às vezes ali é que está a sua bênção. Então veja que não foi à toa que Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quem tem qualquer problema na família, ou em si mesmo, no seu corpo, ou qualquer problema na alma, ou um problema financeiro, familiar, conjugal, seja o que for, a pessoa tem que buscar se encontrar com Deus. Ela tem que buscar a palavra, tem que buscar esse tal tesouro escondido que Jesus falou. E tenha certeza de uma coisa, não é fácil. Só com muita dedicação, com muito desejo no coração de encontrar, é que a pessoa encontra. Não espere facilidade. Facilidade, Jesus falou, é aquela religião de porta larga, onde tudo pode, tudo está certo, você vai, faz o que quer. Não é assim. A obra de Deus não é assim. O inimigo sempre vai fazer de tudo para tentar tirar você daquele propósito de se encontrar com Jesus. Mas então, voltando ao caso daquele homem, eles se esforçaram, colocaram o paralítico diante de Jesus. Quando Jesus viu aquilo, diz a Escritura, em Marcos capítulo 2, versículo 5, que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Isso pode parecer para alguns uma coisa de pouca importância, ou sem nenhuma importância, mas porque a gente não conhece, não consegue enxergar o que se passa no mundo espiritual. A gente nem sequer acredita que tudo o que acontece aqui tem a sua origem no mundo espiritual. A pessoa, às vezes, ela vem em busca de uma cura, de solução para um determinado tipo de problema, e ela não consegue a bênção, porque ela está vivendo no pecado. A Bíblia diz que o nosso pecado encobre o rosto de Deus. Aquele paralítico, ele estava preso na mão do Satanás por causa dos pecados que ele tinha cometido. Muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. A pessoa, acontece alguma coisa com ela e ela não sabe o que é que levou ela àquilo ali. Ela pensa, mas por que isso aconteceu? Ela peca sem perceber e não sabe por que aconteceu. A Escritura diz que não tem maldição sem causa. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra diz o seguinte: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo o que acontece aqui tem uma causa. Jesus olhou para aquele homem e viu a fé deles. E ele viu a causa do problema daquele paralítico. Não era uma doença nos nervos, nos músculos, não. Era o pecado. Satanás estava segurando aquele homem na paralisia. Não tem como alguém fingir diante de Deus. Deus sabe as coisas. Ele olhou, viu a fé e viu a causa do problema. Então ele disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Claro que os amigos que levaram ele, eles queriam que ele fosse curado. Mas eles não esperavam isso de Jesus. Eles esperavam talvez que Jesus fosse orar, fosse
pedir a Deus que curasse aquele homem ou que fosse curar ele, mas Jesus, ao invés disso, falou: os teus pecados estão perdoados. A gente só consegue enxergar o problema, mas Jesus enxerga a causa do problema. E ele foi direto na causa, porque ele sabia que, perdoando os pecados daquele homem, Satanás não tinha mais como segurar aquele homem preso em cima da cama. Porque era o pecado que dava oportunidade ao diabo de prender aquele homem. Então Jesus perdoou aqueles pecados. Os escribas, os religiosos que estavam assentados ali, eles começaram a murmurar um com o outro lá: esse sujeito está blasfemando. Só Deus é que pode perdoar pecado. Como é que ele fala para o paralítico que o pecado está perdoado? Isso é muito fácil. Falar que pecado está perdoado é fácil. Quero ver ele curar aquele paralítico. E Jesus, conhecendo os pensamentos dos escribas, desses religiosos falsos, que dizem ser de Deus e não são, Jesus conheceu o pensamento deles e conhece. E eles arrazoavam entre si, e Jesus falou: por que vocês estão murmurando essas coisas aí? Qual é mais fácil dizer para o paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer para ele: levanta-te, toma a tua cama e o teu leito e vai para a tua casa? Todo mundo ali achava que curar o paralítico era a coisa mais difícil, mas não era. Curar um paralítico, curar um câncer, curar um problema de coluna, um problema no coração, no fígado, nos rins ou outro problema qualquer, é a coisa mais fácil para Deus. O difícil é a pessoa ter os pecados perdoados e se converter. Porque muita gente recebe o perdão e volta a fazer a mesma coisa. Então mudar o caráter de uma pessoa é que é difícil. Se os nossos pecados não forem tirados de nós, a bênção não chega. Enquanto a pessoa permanece no pecado, o problema dela continua e vai continuar presa na mão do Satanás, que se hoje ele está fazendo essa pessoa sofrer, amanhã vai fazer muito mais, porque vai levar ela para o inferno, onde o tormento não acaba nunca. Pela eternidade toda ela vai sofrer. Jesus disse: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Ele vem roubar sua saúde aqui, mas a intenção dele é te matar e te levar para o inferno. Então pense nisso antes de fazer aquilo que a Bíblia diz para você não fazer. E se você já fez, busque o perdão. Se arrependa e se acerte com Deus. Enquanto isso não acontecer, vai continuar lutando e não vai ter sucesso. A vida da pessoa só muda quando os pecados são tirados. Jesus olhou para aqueles religiosos que só sabiam criticar a obra de Deus, porque eles mesmos nunca curaram ninguém. E Jesus perguntou para eles: o que é mais fácil dizer? Falar para o paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Deixa eu fazer um comentário aqui. Observe o seguinte. Primeiro, Jesus viu a fé deles. Se você não tiver fé, não adianta você orar. Não adianta você buscar a Deus. Porque Deus é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Primeiro, Jesus viu a fé. Depois, Jesus perdoou os pecados. E depois, o que foi que Jesus fez? Ele liberou o homem. Ele não orou para que o paralítico fosse curado. Ele simplesmente despediu o homem. Ele disse: pega a tua cama, volta para a tua casa. E o homem pegou a cama e foi embora. Isso é crer em Deus. Se o homem dissesse: eu não posso pegar a cama porque eu sou paralítico, ele ia continuar paralítico. Então aprenda isso. Quando você receber a oração, ou você fizer a sua oração, creia: Deus me atendeu. Tenha fé.
Se você não tiver fé, você não precisa orar, porque não adianta nada. Se você continuar se comportando depois da oração, continuar como uma pessoa doente, fraca, incapacitada, você vai continuar sendo o que você era antes de orar. Você tem que assumir a sua fé. Veja o que Jesus diz: mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa é a palavra de Deus. Eu tenho que crer na minha oração, você tem que crer na sua oração. Se não for para crer, não precisa orar. Entendeu? Então, Deus abençoe você.